À PDC este convite e sobretudo esta iniciativa. Queria saudar a nova direção e desejar-lhe as melhores felicidades no desenvolvimento do seu trabalho e também fazer uma palavra de homenagem ao professor Dias Coelho, que não está cá, mas que levou durante tanto tempo esta tarefa e a dirigiu com o sucesso de garantir uma associação viva ao fim destes anos, o que nem sempre é simples. E agradecer ao Luís Vidigal também a organização deste colóquio. Na verdade, o Sr. Secretário de Estado trouxe aqui algumas boas notícias sobre novos diplomas que foram recentemente anunciados, ainda não publicados, mas que representam excelentes iniciativas que gostaria de saudar. Creio que por lá se referiu que o Doing Business nos pontuava mal desde 2007 num indicador que eu, de resto, nem conheço e que é um lapso, porque o Doing Business nos pontua bem desde 2006, creio que até agora, confesso que não vi os últimos números, mas até 2011 acompanhei com muita proximidade os diversos indicadores contidos nesse índice, com exceção de um, que é o despedimento de trabalhadores, que na verdade não estamos bem pontuados, mas com certeza os trabalhadores gostarão de estarmos mal pontuados. É uma questão de modelo e de abordagem. Não é tão fácil despedir como em Singapura, mas creio que, não sei se isso é bom ou se é mau, do ponto de vista do Banco Mundial será mau, de outros pontos de vista será bom. Mas foi, na verdade, o único indicador onde não progredimos. Creio também que isto é um trabalho com continuidade e exigente, portanto, não vejam algumas críticas que vou aqui produzir, enfim, qualquer distância relativamente aos progressos que têm sido feitos e onde eles têm sido feitos. Entrando propriamente na questão do licenciamento zero, vamos ver se entrou à primeira, não entra à primeira, mas talvez entre à segunda. Entrando propriamente na questão do licenciamento zero. Basicamente, o que é que este regime nos traz de novo é o que eu vou começar por dizer, porque é que ele representa um novo paradigma, muito mais que um novo regime. Também vou referir esse ponto. Vou referir-me um pouco àquilo que eu vi que já está feito, àquilo que eu acho que é preciso fazer e vou terminar com algumas considerações. Bem, então o que é o licenciamento zero? Muito mais do que um regime, que é um regime jurídico, o licenciamento representa a concretização de vários princípios que eu acho inovadores. Em primeiro lugar, corta formalidades, portanto, pretende simplificar, corta formalidades, aqui nada de novo que outros regimes já não tenham tido. Em segundo lugar, elimina licenças, não liberaliza a atividade, elimina licenças, que é diferente de total liberalização. Também tem vertentes de liberalização. Situações em que era preciso licença e que podem ser feitas livremente, sem sequer uma comunicação. Aí temos liberalização. Mas nem todo o regime representou liberalização. Representou transformar licenças em meras comunicações prévias. E é muito importante salvaguardar a pureza, desculpem o termo, do conceito de mera comunicação prévia, tal qual ele está na Diretiva de Serviços e que, infelizmente, foi alterado no sistema da indústria responsável. Não é o nosso tema, mas já que se chamou o licenciamento zero na indústria, convém dizer que não há mera comunicação prévia no regime do CIR, infelizmente, porque a clareza dos conceitos é muito importante para que as pessoas saibam do que falam. Se é mera comunicação prévia, é mera comunicação prévia. Se não se quer mera comunicação prévia, use-se outro conceito, o de registro, o de comunicação prévia com prazo. Agora, não se ponha uma mera comunicação prévia dependente de uma vistoria prévia, porque isso já não é mera comunicação prévia nenhuma e estamos a confundir as câmaras, os operadores económicos, os agentes económicos, em vez de esclarecer. Comunicações prévias com prazo, que é diferente, depende aí de uma confirmação por parte da autoridade relevante, na maior parte dos casos dos municípios, mas não teria que ser, é
este pacote que envolve o regime do licenciamento zero e que podem envolver outros regimes. Menos tempo de espera e em deslocações, portanto, agilização, e um só balcão único eletrónico. Integração. Para mim, digamos assim, o ponto-chave do regime do licenciamento zero, e direi mesmo, o ponto-chave da modernização administrativa, o grande desafio aqui e em muitos outros domínios, chama-se integração. Integração é aquilo que nos espera, é aquilo que temos que fazer. E a integração é um desafio enorme. É um desafio difícil. Digamos que do ponto de vista técnico também. Mas creio que aí é onde é mais simples. Existindo uma plataforma de interoperabilidade, tudo se resolve. Não me parece que a grande dificuldade esteja no ponto de vista técnico. A integração tem uma grande dificuldade, que é do ponto de vista organizativo. Nas organizações, na cultura das organizações. Eu já lá volto. Mas é por aqui. E, digamos assim, se eu quisesse identificar o regime do licenciamento zero com um desafio, não escolheria nem simplificação, nem sequer a redução das licenças e a transformação em meras comunicações. Eu centrar-me-ia apenas naquele ponto, integração. E, naquele ponto, o regime é um desafio não apenas para a administração pública central e local, mas é um desafio para todos que aqui estamos, e estão aqui muitas empresas. É um desafio aberto, porque aquilo que foi aqui mostrado hoje pode ser muito mais. Pode ser integração com georreferenciação, pode ser integração com funcionalidades de natureza privada, com serviços privados que sejam oferecidos no mesmo ponto de contacto. E isso sim, completará o evento de vida, que é: eu quero abrir o meu restaurante com esplanada, toldo, ter crédito, etc, etc, etc. Isso completará o meu evento de vida. E a integração é a integração por evento de vida. Portanto, é esse o nosso grande desafio. O licenciamento zero representa também, do ponto de vista jurídico, um novo paradigma. Difícil, muito difícil, tanto para os particulares como para os municípios, mesmo para os municípios mais modernos. E eu já tive oportunidade de discutir com alguns presidentes de Câmara este ponto e reconheço que é um grande desafio, que é planear. O licenciamento zero transforma aquilo que eram autorizações casuísticas. Autorizo aqui esta esplanada, não autorizo aqui ao lado, depois volto a autorizar à frente, ali autorizo 4 mesas, ali já posso autorizar 6, caso a caso, em determinados limites, é certo, em autorizações em abstrato, em regulamentação. Eu digo, naquela rua, são possíveis, daquele lado da rua, são possíveis esplanadas, desde que não tenham mais que 4 mesas. É possível pôr o toldo com um determinado balanço, desde que o toldo seja preto ou vermelho. Vermelho, porque o Benfica ganhou, portanto, o toldo é vermelho. E, portanto, eu tenho que planear. E esta é uma lógica totalmente diferente, é uma cultura totalmente diferente daquela que os municípios estavam habituados. A planear a sua cidade do ponto de vista do seu urbanismo comercial, do ponto de vista da sua utilização do espaço público. O que sai fora do pronto a vestir, então, vai para a comunicação prévia com prazo. Aí há alguma discricionariedade do município, mas para quem se acomoda ao planeado, àquilo que pode ser previamente fixado, tem uma via verde, um regime mais simples. Esta ideia tinha sido já usada na empresa na hora e provavelmente noutros projetos, desculpem eu citar aqueles que eu conheço por dentro e não citar outros, mas cada um vai usando aquilo, deve falar daquilo que conhece, não é? Que é a ideia de separar as empresas que são
na última vez que vi as estatísticas, quase 80% que escolhem um pacto social que já lá está feito, que até agora até podem escolher um nome à vontade, mas que não se importam de escolher um nome que já lá está pré-aprovado, e depois tentam o seu negócio daquelas empresas que têm, na verdade, uma constituição complexa, porque metem já como sócios outras empresas e que, portanto, querem ir ao advogado primeiro, até 2 advogados, ainda 3 notários, e só depois registar a constituição da sua sociedade. Essas têm um fato à medida, as outras, que são a maioria, têm um pronto a vestir. Esta é a mesma lógica que é usada aqui. Normalizar aquilo que é normalizável. Portanto, isto é um novo paradigma para o direito administrativo e é um novo paradigma para as cabeças e para os dirigentes e para os funcionários das autarquias, mais que ninguém. A doutora Ruth Alves e a arquiteta Marlene Marques vão aqui mostrar com as suas experiências vividas, que eu sei tão ricas, como é que venceram esta dificuldade nos seus respectivos municípios. E também para os agentes económicos, porque eu lembro-me muito bem da arquiteta Marlene Marques e do Sr. Presidente da Câmara de Águeda me contarem que quando, por sua iniciativa e dentro do regime, que mostra que as câmaras são inovadoras, e eu vou voltar a este ponto, resolveram no REJUE melhorar, facilitar, simplificar, permitir, com uma declaração de responsabilidade, determinadas obras seguissem sem mais, sem vistoria prévia, mas responsabilizando os técnicos, e os técnicos não queriam. Eu nunca me esqueci, não queriam responsabilizar-se, preferiam o conforto da Câmara autorizada, tinham ali o papelzinho da Câmara autorizada, depois faziam como entendiam, porque o facto, as câmaras pensam muitas vezes que licenciando e controlando, controlam alguma coisa. Eu conto sempre esta história, que eu fui com um arquiteto da Câmara de Lisboa passear para Campo de Ourique, quando estávamos a pensar o regime, e fomos de fita métrica. Eu trabalhava ali na presidência do Conselho de Ministros, levei uma assessora minha, coisa não está aqui, mas que também trabalhou muito no regime, e fomos os 3 de fita métrica. Fui mostrar-lhe como é que as esplanadas que ele tinha licenciado estavam, na verdade, instaladas, e mostrando-lhe que aquilo não correspondia àquilo que a Câmara tinha licenciado. Portanto, o facto de se licenciar previamente e ver tudo no papel, e está tudo bem no papel, não significa que a realidade a seguir seja igual à do papel. Portanto, esta ideia da responsabilização dos privados e dos técnicos e a contrapartida nas multas da fiscalização é também uma alteração importante de paradigma e uma alteração do ponto de vista dos agentes económicos. Depois, a simplificação, naturalmente, a proporcionalidade ao risco, que aqui é muito importante, é dizer aquilo que tem baixo risco. Suportamos algumas falhas, para nos concentrarmos naquilo que é importante e podermos aí responder também em tempo útil. Não na hora, com certeza, mas num tempo razoável. E aí, então, fazermos os controles prévios, os estudos de impacto necessários. E, finalmente, a integração, como sempre, termino com o mais importante. Ora bem, não vos vou aqui amassar com a lei, mas vou-vos mostrar que estes princípios estão todos dentro da lei, nos vários artigos que estão ali acompanhados. Quem a conhece sabe, todos aqueles que eu vos referi estão lá refletidos, incluindo um muito importante, que é o da linguagem simples e clara. Já se falou aqui a lei como documento eletrónico, que eu achei muito, muito, muito desafiador, porque nós temos que inovar na forma como fazemos os regulamentos, e também na ideia da linguagem, se não for na lei, nos documentos que a traduzem, porque este paradigma de regulamentar em vez de licenciar caso a caso, obriga a que os regulamentos sejam perceptíveis pelos agentes que os têm que aplicar, porque eles vão lá responsabilizar-se que os cumprem. Para se responsabilizarem que os cumprem, têm que os perceber. E para os perceberem, eles têm que estar escritos em linguagem clara, para que um agente económico, um comerciante, um jovem que quer abrir um restaurante, possa perceber o que lá está. Ora, eu muitas vezes, nem as notificações, eu que sou jurista, nem as notificações das finanças que recebo lá em casa entendo, quanto mais alguns destes regulamentos. Portanto, não quer dizer que não esteja lá nos termos do Código de Processo Executivo ou não sei quê, ou nos termos da lei não sei quê do dia 1 de Abril, mas
que esteja também em linguagem clara. E depois vem lá nas letras pequenas, até pode vir em letras pequenas, nos termos do artigo de não sei quê, da não sei quantas, da lei não sei quê, que tem que ficar por medidas legais. Ora bem, agora vou para um ponto fundamental, que é este. O licenciamento zero, e já foi aqui muito falado na intervenção do Manuel Rico, é uma medida de inovação colaborativa. Eu costumava dizer, no meu gabinete, eu só fiz a lei, portanto deixei a lei, mais nada, que tinha passado, iria ter 2 casos muito difíceis, para além de outros, mas 2 casos muito, muito difíceis, que foram os 2 grandes projetos de inovação colaborativa. A empresa Nora também foi, o documento único automóvel também foi, mas os mais difíceis, um chamava-se cartão de cidadão e outro chamava-se licenciamento zero. São muito diferentes, mas têm muitas características em comum. Vencem culturas totalmente diferentes. Vocês nunca imaginarão as questões que tiveram que ser resolvidas com o cartão de cidadão. A descoberta que as finanças continuavam a emitir clandestinamente o cartão de contribuinte quando já estava o cartão de cidadão em todo o país. Clandestinamente. Porque, clandestinamente, aliás, quando apanhados, ficaram muito incomodados, e eu vou dizer que apanhei, porque um dia passei numa repartição de finanças e vi uma secretária que dizia cartão de contribuinte. E fui lá perguntar, aqui o que é que se faz? Aqui pede-se o cartão de contribuinte. Ok, tudo bem. Fotografei, vim para Lisboa e no dia seguinte fui tratar da questão. Portanto, isto para vos mostrar como os serviços resistem à colaboração. Resistem mesmo no seu cartãozinho, de ter o seu cartãozinho próprio. Ora bem, portanto, as medidas de inovação colaborativa são as mais complicadas. São as mais complicadas, mas não são missões impossíveis. A prova está que não estão. Há mais de 7 milhões de cartões no bolso dos cidadãos, na carteira dos cidadãos. Não são impossíveis, mas exigem um grande esforço. E eu vou aqui, a partir da experiência e também da literatura, que depois já de sair do governo tive a oportunidade de investigar, dizer algumas condições que são necessárias para que estas medidas de inovação colaborativa sejam levadas até ao fim do ciclo. Já vou mostrar o ciclo. Bem, em primeiro lugar, é preciso liderança. E a liderança tem que ser hard e soft ao mesmo tempo. É chamada meta-liderança. Tem que ser hard, tem que ser muito legitimada. Quero dizer-vos, com toda a franqueza e da minha experiência, e sem ser com ponto de crítica, que não sei se o muito legitimado se basta com o nível Presidência da Agência para a Modernização Administrativa. No caso do cartão, não bastou. Posso dizer-vos. Garantidamente, não bastou. Portanto, tivemos que subir o nível de legitimação para conseguir liderar toda a equipe. Não estou no desenvolvimento do projeto de licenciamento zero, mas visto de fora, tenho as minhas dúvidas. Portanto, é preciso liderança. Arde na sua legitimação, porque vai tratar com diversos ministérios e diversas autarquias, neste caso com diversas autarquias e mesmo assim alguns ministérios, mas ao mesmo tempo soft, quer dizer, porque quem lidera, a não ser que seja o primeiro-ministro, e mesmo sendo o primeiro-ministro, que naturalmente não vai liderar estas equipas, mas neste caso, mesmo sendo o primeiro-ministro, não manda nos presidentes das câmaras. Portanto, tem que os convencer, tem que os motivar, tem que os trazer para a equipa. Portanto, é uma meta-liderança, tem que ser hard na sua legitimação e soft na sua maneira de manter a equipa coesa. Para levar o processo à frente é preciso também algumas características. Coragem, resiliência, porque há falhas e é preciso não desistir, paciência e persistência. Porque são processos que não se fazem de um dia para o outro, nem para chegar à primeira fase, quanto mais para chegar à última. É importante que as pessoas sejam reunidas num espaço neutro. Por acaso, sempre me aconteceu levar as pessoas todas para a presidência do Conselho de Ministros, mas eu nem sabia porquê. Mas depois vi que isso era um elemento fundamental, que era tirar as diversas equipas do seu espaço próprio.
daquele seu espaço de conforto, levá-las para um espaço neutro, um espaço que não é de ninguém. Não é das finanças, não é da economia, não é da AMA, não é do município, não é de ninguém. O espaço neutro é o espaço do projeto. É o espaço onde se reúnem para aquele projeto. Ao contrário do que muitos dizem, esta é uma discussão que tenho tido com alguns, é importante juntar o nível político com o nível administrativo. A ideia de separar, os dirigentes políticos ficam num lado e depois entregam à administração, pode não resultar. No meu caso, eu acho que não resulta. O nível político tem que estar fortemente implicado no desenvolvimento do projeto. Não pode pensar que terminou a sua função quando a lei foi aprovada, porque isso vai dificultar que a lei seja implementada. Para mim, a função política acaba no momento da avaliação, como vos vou mostrar. No momento em que eu avaliei que a coisa está bem ou tem apenas correções já de natureza administrativa, o governante descansa e pode partir para outra. Até lá, deve estar implicado diretamente no projeto. E é preciso envolver todos os participantes. E aqui falo de todos. Todos, no caso do licenciamento zero, são quem, ao nível da administração central, está implicado no projeto, quem, ao nível da administração local, está implicado no projeto, pelo menos os pilotos, os municípios pilotos, e as empresas privadas que foram contratadas para desenvolver peças do projeto. Não tem problema nenhuma, são parceiros também. Estiveram. Nós tínhamos empresas privadas que estiveram connosco e nos ajudaram no desenvolvimento do cartão. Foram de grande utilidade. Porquê? Porque trabalharam sempre em colaboração connosco. Não posso prová-lo, mas tenho as maiores dúvidas que se lhe entregássemos o projeto, lhe pagássemos o que pedissem e disséssemos assim, agora queremos o cartão ao fim de 2 anos, tenho as maiores dúvidas, eu na minha verdade tenho a certeza que não teríamos cartão. Como não fiz a experiência, não posso dizer isto em absoluto. Que não por muito competentes que fossem. Por muito competentes que fossem. Porque este tipo de projetos implica, tem muitas pequenas questões que exigem que na sala estejam, e no caso do cartão de cidadão sempre estiveram, não apenas o senhor Presidente do IRN, que é uma pessoa muito colaboradora e muito competente, mas também, como ele sempre trouxe, e às vezes até trouxe em vez dele, às vezes não estava ele, aquela funcionária que trata de resolver os casos que batem na parede, como a gente chamava, não é? Aqueles casos que não andam, aqueles cartões que chegam ali e não passam para a fase seguinte. E ela é que explicava porque é que isso acontecia. E ela é que explicava porque é que demorava um quarto de hora a resolver cada um desses casos, o que não dava, que a gente, o máximo é que podíamos ter ali era 5 minutos e já era muito. Ela é que explicava. Ela é que nos permitia perceber. E a partir do que ela nos explicava, nós conseguíamos fazer alterações macro que resolviam aqueles casos e os outros. E se ela não estivesse lá, nós não resolvíamos o problema. Portanto, é preciso ter não apenas participantes de alto nível, não tem mal nenhum que lá estejam, mas se não estiverem lá os outros, é que a coisa vai falhar. Portanto, estes processos são processos de cocriação. E, portanto, é preciso ter as empresas que trabalham com as câmaras, porque senão os sistemas... Eu fui ver um sistema, a Marlene está ali que não me deixa mentir, eu fui ver antes de estar aqui. Senão os sistemas não batem com as outras. E o que é que acontece atualmente? O que é que acontece atualmente é que o funcionário que recebe o licenciamento zero depois tem que passar para o sistema do município. Tudo. Tem que passar tudo para o sistema do município. E, portanto, está bem, estamos no princípio, eu acho que, devo dizer que eu fiquei espantada. Eu acho que devíamos 2011, 2012, não, metade de 2011, 2012, 2013 e metade de 2014, por favor, é muito tempo para estarmos onde estamos. Não sei porque é que isto aconteceu, nem tenho que explicar, mas é muito tempo para estarmos onde estamos. Nós estamos sem um formulário inteligente. Estamos num ponto em que eu chego, no caso da Águeda, que foi o que eu vi, peço o todo, ok. Mas afinal também quero alterar o horário. É outro preenchimento. Contudo, escrever tudo outra vez.
Portanto, ele não reconhece que eu já pedi o toldo ali naquele município, há 5 minutos. Não reconhece e não posso acrescentar um novo pedido. Isto é um princípio. Eu, quando estou no princípio, já estou contente, porque sei que a seguir virá melhor. Mas é um princípio que já devia estar numa fase seguinte. Quer dizer, é ainda muito básico. Não sei como é que é Lisboa, porque Lisboa tem um sistema diferente, mas a Ruth daqui a um bocadinho explicará como é que isso se faz. Mas há muito trabalho para fazer ainda e para melhorar este sistema. Quero, contudo, dizer o seguinte, porque também o que é bom deve ser dito, que quando fui ver, estava um funcionário da SONAI que trata das parafarmácias a alterar o horário. Eu conversei com o senhor e como ele é um bom informador, eu tive muita sorte, porque ele trabalha com a Câmara de Águeda, que já tem este sistema, mas também trabalha com as outras todas, que o Manel Rico aqui mostrou, cujo sistema é o papel. E ele disse-me que a diferença é medonha. Portanto, apesar deste sistema ainda tão inicial, com tanto trabalho que é preciso fazer e que eu acho que já devia estar um bocadinho mais adiantado, mas com certeza vai estar nos próximos tempos, apesar disso, a diferença já é medonha. Dito pelo próprio, e a arquiteta Marlene não me deixa mentir que estava ao meu lado, dito pelo próprio, a diferença já é medonha. Agora imaginem quando ele chegar lá, der um NIF ou um número qualquer e todo o sistema vier preenchido e ele acrescentar que afinal só quer alterar o horário ou só quer acrescentar mais um estabelecimento ou colocar o toldo no seu estabelecimento e todo isto estiver integrado. Portanto, aí a diferença será muito maior. Mas devo repetir que o sistema que está representa já, visto do utilizador frequente que contacta com várias câmaras, uma mudança muito significativa e esse mérito não quero retirar a quem já desenvolveu este sistema. Desculpem lá que eu fiz aqui uma coisa errada. Luís. Vou ter que ir aqui outra vez. Ora bem, e aqui esta questão é muito importante, que era a questão que eu estava a dizer, o ciclo. Porque o ciclo começa ali na fase da decisão política. Aquela ainda foi minha. A fase de integrar até mais do que... Porque, reparem, antes era preciso. Se eu queria o toldo, era uma licença. Se eu queria a esplanada, era outra licença. Se eu queria a floreira, era outra licença. Se eu queria a abelha maia, à porta do estabelecimento, era outra licença. Se eu queria a máquina de gelados, à porta do estabelecimento, era outra licença. Se eu queria o aquecedor vertical, era outra licença. Na maioria dos municípios, a publicidade era outra licença e, finalmente, o restaurante tinha até o regime mais simplificado. No meio disto tudo, o restaurante era o regime mais simplificado. Tudo o resto era o regime mais complicado. Portanto, essa é a fase da decisão política. Para mim também foi uma surpresa quando comecei. Eu li os regulamentos de não sei quantas câmaras. Depois, aliás, muito parecidos entre si. Portanto, a ideia da normalização é possível. Depois vem a fase legislativa. Também foi complicada. Mas não foi. Foi complicada porque nós quisemos aqui juntar todo o evento, que é uma ideia que o Rechaque veio alterar, mas já lá vou. Juntar o evento. O problema do evento não é juntar funerárias com restaurantes, porque isso não é o mesmo evento. O problema do evento é, no restaurante, juntar tudo que tem a ver com o restaurante. E tudo que tem a ver com o restaurante é a publicidade, mesmo que estivesse noutro regime diferente, é o toldo, mesmo que estivesse noutro regime diferente, é a abelha maia, mesmo que estivesse noutro regime diferente, ou o carrinho com o cãozinho. Isso é que é o mesmo evento. Eu posso usar as componentes todas do evento ou usar só algumas. Agora, não vou pôr uma funerária e um restaurante no mesmo sítio. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nem uma máquina de bronzeamento. Portanto, esse é o evento. É o evento, isto é uma maneira diferente de olhar a lei. A outra é uma maneira antiga. Quer dizer, tudo é comércio, tudo são serviços, mas são serviços muito diferentes, são eventos muito diferentes. É a forma antiga de codificação. Esta é a forma nova de codificação, a forma inovadora. Depois tem a fase da implementação da medida, que é onde estamos.
que é tão importante do ponto de vista político, nível político, como a fase legislativa, que também já deve ser feita em colaboração com a administração. A única fase puramente política é a fase da decisão política. Mesmo aí é bom que se consulte a administração. Mas aí é a responsabilidade política, das escolhas, das prioridades. Tudo ali começa a fase colaborativa. Mas na fase da implementação é indispensável. E é indispensável que o nível político se lá mantenha responsável. Porque a responsabilidade política vai até o feedback da avaliação. Porque pode o sistema ter que voltar cá abaixo. Vai até ao feedback da avaliação. Depois a implementação da medida, que tem ali a parte da regulamentação, do desenvolvimento dos sistemas, de pôr os sistemas a funcionar. A fase da avaliação, muito importante, que é para ver se chegou ou não chegou. Para vos dar uma ideia da minha experiência. Licenciamento industrial, REAI. Grande mudança, muita novidade, e os industriais continuavam a queixar-se que estava tudo mal, que não sei o quê, que demorava muito. Mas como é que se fez uma alteração tão grande no sistema? Deve ser por não estar ainda o sistema todo a funcionar. Também, contaria, com certeza. Mas não foi o fator fundamental. O fator fundamental foi a falta de integração. Porque no licenciamento industrial, também no zero, mas sobretudo no industrial. Enquanto não estiver integrado com a obra, a percepção nunca vai ser tão positiva quanto as alterações feitas no sistema. Porque para mim, industrial, que me interessa ter a autorização, ou ter a comunicação, ou ter o registro feito, se eu ficar à espera da licença para fazer a obra. Eu não posso começar a trabalhar. Portanto, o evento, digamos, a obra que estava por fazer, eu sei que estava por fazer, mas não estava feita, é ligar, integrar o dito licenciamento industrial, exercício da atividade industrial, ou CIR, o que lhe querem chamar, com o REGES. Não é fácil, mas é possível. E é essa obra que é preciso fazer. Estava lá previsto, mas não estava feita. Enquanto não estiverem feita, nós não chegamos a uma percepção positiva. Enquanto não chegarmos a uma percepção positiva, não podemos ter a tarefa cumprida. Essa era a obra que estava por fazer. Lamentavelmente, o que é que fez este governo? Desculpem, mas já aqui fiz um elogio, agora vou fazer uma crítica que eu acho desastrosa. O que é que o governo fez? Aquilo que fazem os governos quando não sabem fazer mais nada, que é leis. Então fizeram leis. Primeira lei, com um grande estardalhaço, fizeram o chamado Sistema da Indústria Responsável. Começo por dizer o que tem de bom. As licenças padronizadas é uma excelente iniciativa. Mas, digamos assim, se havia uma obra prioritária, era ligar o REGES ao REAI. Se fizessem isso, tinham conseguido fazer um número muito mais importante. Fizeram um regime tão mal feito, eu acabei de o comentar, portanto sei do que estou a falar, que já está na Assembleia para ser alterado. Porque não consegue ser aplicado. Portanto, esta ideia de mudar regime sobre o regime, podiam ter aprendido, mas não. Agora fizeram o REJAX. Eu nem digo com as minhas palavras, mas tenho aqui, se quiserem, extratos dos comentários da CIP, da CCP, da Associação Nacional de Municípios. Faço deles as minhas palavras e posso aqui citar. Portanto, para quê? Para corrigir pequenas coisas. Corrijam-se pequenas coisas, mas não vale a pena estar sempre a mudar regimes, porque depois há aquilo que alguém disse aqui, que é muito importante, disse o Sr. Secretário de Estado e muito bem, e disse também o Manel Ricou, que é a formação. Formação custa dinheiro, mas mais do que o dinheiro que custa de ter que ser repetida, a formação ganha as pessoas para a nova cultura. Se nós estamos sempre a mudar os regimes, e a mudar os nomes dos regimes, e a mudar os sistemas dos regimes, e a chamar meras comunicações prévias a coisas que não são meras comunicações prévias, as pessoas desacreditam nos regimes e, portanto, perdemos esse ganho da cultura. Portanto, eu acho que também demora a aparecer por isto. Depois estamos sempre a voltar atrás, não é? A AMA estava a fazer o CIR enquanto devia estar a continuar o REAI e a fazer o licenciamento zero. Portanto, vamos tratar disso. Depois há aqui outra questão que me preocupa, que é o preconceito contra as autarquias. Eu ouvi-o muitas vezes nas reuniões que fiz enquanto fui membro do governo. As autarquias, isto é o inferno.
Bem, eu montei um simplex voluntário, toda a gente diz, isso vai ser o teu inferno, vai ser o teu fim, com as autarquias. Comecei com 9, passei a 60 e acabei em 125. Devo dizer que não há, com certeza, problemas nas autarquias, há, de certeza, problemas nas autarquias, também há muitos na administração central. Há mais problemas nas autarquias e mais burocracia que a administração central? Olha, se há, exatamente é com eles que temos que trabalhar. Porque as autarquias são o poder de proximidade. É impensável retirar das autarquias que planeiam a sua cidade, ou o seu local, ou a sua freguesia, retirar o espaço público. É impensável, aliás, é inconstitucional. Portanto, é preciso alterar a Constitucional. Se não lhe retiramos o espaço público, vamos lhe tirar a autorização dos restaurantes? E a quem é que as pessoas vão reclamar se a boate estiver aberta até às 5 da manhã? Vão reclamar com o Ministro da Economia? Ou com a Direção-Geral das Atividades Económicas? Não, por favor, vão reclamar ou com o Presidente da Junta de Freguesia ou com o Presidente da Câmara. É lá que as pessoas vão reclamar. Digamos assim, ou queremos acabar com o poder local ou respeitemos o poder local e demos a César o que é de César. E estas questões são do poder local. Vamos trabalhar com eles. Tem medo de trabalhar com as autarquias? Dá trabalho com as autarquias? Dá, é muito melhor estar ali no seu gabinete de Lisboa e decidir para as autarquias todas. Decidir bem ou mal, não importa, eles que se amanhem. Desculpem o termo, mas é verdade. Trabalhar com as autarquias é trabalhar de forma colaborativa. Dá trabalho, dá com certeza, mas são bons parceiros, porque depois são eles que vão verificar. E quer dizer, isto é perfeitamente louco, aliás, contraditório, que venha ao CIR e atribua mais poderes às autarquias, quando alarga ao tipo 3, e depois venha ao REJAX, vindo do mesmo Ministério, e retire poderes às autarquias. Quer dizer, por um lado, reforça-se os poderes das autarquias, por outro lado, tiram-se poderes às autarquias. Não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, é preciso trabalhar com as autarquias, escolhem-se autarquias boas, outras menos boas, para convencer, para ir encontrando parceiros, porque depois as autarquias são os fiscais de proximidade, são elas que, no fundo, as únicas que se podem responsabilizar, e não nenhuma direção-geral, por melhor que seja, que se podem responsabilizar para que o sistema funcione bem. Aliás, estamos, por um lado, a dar os espaços de cidadão e a dizer que vamos franquear as lojas de cidadão a trabalhar com as autarquias, o que me parece uma excelente iniciativa, e, por outro lado, a fazer uma centralização em áreas que são genuinamente e por direito e em que faz sentido só trabalhar com as autarquias. E a desintegrar, porque como não lhes podemos tirar a ocupação do espaço público, se lhe tiramos o resto, lá fica o evento todo desconjuntado. Bem, eu vou passar rapidamente ao final da minha intervenção, brincando com a graça do rei, o processo gracioso, como se lembram antigamente, que era o processo administrativo à graça da tecnologia, e mostrando rapidamente, em 5 pontos, que a tecnologia é aqui um instrumento indispensável, como mostrou Manuel Ricou, tomara que chegue à lei, eu entrarei nessa task force, com todo o gosto, que ela nos permite, na verdade, mudar de paradigma, é aquilo que nos permite mudar de paradigma, mas não é aquilo que nos faz mudar de paradigma. Aquilo que nos faz mudar de paradigma somos nós, as pessoas que pensam, que os funcionários que estão nos seus serviços, os presidentes das câmaras e todos os seus dirigentes e funcionários que estão nos seus municípios, são eles que nos farão que o licenciamento zero demore menos que o zero a transformar-se numa realidade. Eu acho que esta missão é possível, eu acho que o pontapé está dado, eu acho que o pontapé, apesar da bola ter andado muito pouquinho, ou menos do que eu desejaria ou esperaria, já representa, e vou terminar com esta visão positiva, já representa, visto do ponto de vista do utilizador, que é aquele único ponto de vista que nos interessa atingir, já representa uma grande mais-valia. Espero que venha a representar em breve muito mais do que isso.
Muito obrigada. E muito obrigada às câmaras piloto e também à Câmara de Lisboa que fizeram com que este sistema já seja uma realidade, que leva, como a Ruth é capaz de contar daqui a bocado, que ela tivesse recebido, pôs na página do Facebook dela, uma notificação do licenciamento zero com 2 beijinhos de batom da pessoa que recebeu. Acho que isso é a grande recompensa que no final podemos obter. Obrigada a todos.